Graça, paz e alegria do Senhor Jesus, o Cristo. Louvado seja Deus que nos concede mais esta oportunidade. E hoje nós iremos trazer uma temática que diz assim: não é só fé, tem mais sede. Repito, não é só fé, tem mais sede. E eu irei explicar essa questão. O texto base é 2 Pedro, capítulo 1, dos 5 ao 8, o texto diz assim: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à vossa fé a virtude e o conhecimento o domínio próprio, o domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Salvador Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Veja que o texto aqui, esse texto é da NVI, ele fala que essas qualidades, ele começa dizendo que da fé, que é o fundamento, nós precisamos de outras virtudes. Eu vou tentar dar um exemplo, assim, para que fazer uma analogia, para que a gente entenda que a fé fica como fundamento, mas ela precisa ser, digamos, recheada com outras virtudes, para que eu e você possamos dizer verdadeiramente que temos uma vida com Deus. Por exemplo, vamos pensar em construção. Ao querer construir uma casa ou algo tão especial como um bolo de casamento, uma casa ela precisa ser bem fundada, mas ela tem um fundamento, vai se erguendo as estruturas, vai se erguendo as paredes e se coloca um teto para que elas possam ser chamadas. Aí é uma casa. Pense numa coisa tão especial que é um casamento e que precisa, obviamente, e que dentro da festa tem algo especial chamado bolo. Aí se faz a massa está pronta, mas só que ela vai precisar de algo mais, de recheios, de coberturas, de desenhos, de enfeites, de ornamentação. Vejam que eu falo de algo especial e uma vida com Deus é algo especial, é algo diferente. Uma vida nos caminhos de Deus, nós precisamos do fundamento. O fundamento é a fé. O fundamento é acreditar. O fundamento é depositar a confiança e andarmos com Ele segundo a sua palavra. A fé por si só, nesse contexto, não é o suficiente para alguém dizer: esse verdadeiramente é um homem de Deus, esse verdadeiramente é uma serva de Deus, porque vai precisar de algo mais, como a própria Bíblia nos diz, porque a fé é um dom, vai precisar de outros recheios do céu, podemos dizer assim, outros dons, para que a gente possa dizer, ou possa testemunhar verdadeiramente que andamos com Deus, buscamos viver uma vida com Deus através do seu conhecimento, o conhecimento da sua palavra. Hebreus 11, ele vai dar a definição de fé. O versículo 1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se vê. O 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente tem a lista dos heróis da fé. Abraão é chamado pai da nossa fé. E na listagem ele vai falando de Abraão, ele vai falando de Noé, vai falando de Moisés, de Davi, de Samuel. E obviamente a gente pega no contexto, em Atos dos Apóstolos, nós vemos os apóstolos demonstrando as obras de Deus através da sua vida. Mas vimos que essas pessoas não era somente pela fé. Elas tinham um caminhar com Deus. Elas tinham uma direção com Deus. Jesus disse assim a Natanael: eis aí um israelita onde não se encontra dolo. Dolo é algo que prejudique, né? E na verdade, quando o Senhor fala a Natanael, ele sabia que era um homem de fé, mas ele tinha integridade de caráter. Por isso que Jesus o elogiou. Quando fala em Lucas, primeiro fala de Isabel e Zacarias, né? Os pais de João Batista.
A palavra de Deus diz que eles eram considerados justos diante de Deus. A Bíblia não diz que só eles eram fé. Claro que eles eram pessoas tementes de fé, mas eram pessoas justas diante de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas devem andar enganadas, pensando apenas que dizer que tem fé em Deus ou que acredita em Deus será o suficiente. Não, nós temos que trazer Deus para a nossa vida. Esse texto fala que a gente, além da fé, que é um fundamento, uma base, porque o justo viverá pela fé, nós não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pela fé. Tá? E como eu disse, a fé ela agrada ao Senhor, mas para caminhar com Deus vai precisar de alguns acréscimos. Lá em Tiago diz, não vou ler o texto, que o texto é longo, diz que a fé sem obras é morta. O que é que ele quis dizer? A gente é salvo pela graça, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie. E nós somos feituras de Deus para as boas obras. O que quer dizer? A gente vai reproduzir o que Deus é nas nossas vidas. Não é o fato, por exemplo, de fazer uma caridade a alguém, de dar um vestuário a alguém, de dar uma cesta básica a alguém, que vai dizer que eu sou uma pessoa de Deus. A fé que nós temos em Deus, ela é uma consequência. E naturalmente, quando eu ajudo alguém, quando eu beneficio alguém, é até uma forma de gratidão a Deus pelo que Deus faz nas nossas vidas. Somos salvos por graça, por meio da fé, para as boas obras. Em 1 Coríntios diz assim, é muito forte esse texto, isso é conhecimento, tá? 1 Coríntios 13:2 diz que eu possa ter a fé, que esta fé faça com que eu remova montanhas, mas se eu não tiver amor, que é uma obra de Deus por excelência, isso não vale de nada. Veja que a fé, ela precisa estar associada com atitudes, virtudes e ações. O que precisa mais da fé, que é um fundamento, segundo o texto que nós lemos? Virtude, o que é virtude? São 7 coisas que precisa. Fé, não é só fé, é fé e mais 7 coisas. Virtude são todas as ações voltadas para o bem comum. Tudo que eu fizer, todas as atitudes boas, todas as atitudes que vão edificar, que vão fazer o bem para o coletivo, isso é virtude. Por isso que a Bíblia diz, mulher virtuosa, onde estarás? Obviamente que os homens também têm que ser virtuosos, quer dizer, façam coisas que produzam bem para você e para o próximo. Isso é ser virtuoso, tudo que fala do bem. Conhecimento, eu já disse, a gente faz esses vídeos, a gente estuda a palavra, vai para a escola bíblica, busca o conhecimento, porque isso solidifica a nossa fé. Domínio próprio dos frutos do Espírito Santo. A perseverança é se manter firme e constante. Firme e constante é abundante na obra do Senhor. Certo? Piedade. Muita gente confunde o que é piedade. O que é ser piedoso? Piedoso é uma pessoa que olha para Deus, crê em Deus e traz Deus para a sua vida. Ele traz a essência de Deus para a sua vida. Ele considera Deus nos seus caminhos. Isso é ser piedoso. A fraternidade quer dizer, eu trato como irmão. Por isso que a gente diz, meu irmão, Pai do Senhor, irmão, como vai, irmão? Dá um abraço, se alegra, chora, ora. Isso é ser fraterno. E o amor é a excelência de tudo. São 3 maiores dons. Coríntios 13:13. Fé, esperança e amor. O dom supremo. A fé com obras, ela não está ligada, como eu disse, apenas a dar um prato de comida, um vestido. A fé com obra, ela reproduz Deus. Deus é bondoso, misericordioso, justo, cheio de compaixão. Nós temos que reproduzir. Por isso que Jesus, lá em Mateus 5, diz, bem-aventurados os pacificadores, pois deles é o reino dos céus. Os limpos de coração, que verão a Deus.
são felizes e bem-aventurados. Nós precisamos demonstrar as obras, como diz os frutos do Espírito, ou as obras do Espírito Santo: amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu sei que é difícil, nós somos carnes, nós às vezes queremos nos irar e nos descontrolar, mas as obras de Deus fazem com que nós sejamos bondosos, misericordiosos e justos. Efésios 4:31, eu vou ler para que a gente possa encerrar. E veja, irmãos, obras vai muito além do que eu disse de fazer uma caridade. Faz-se porque é uma questão de gratidão, tá? Mas as obras, elas não salvam. É a fé em Cristo por meio da graça de Deus, a graça por meio da fé. Efésios 4, eu vou ler esse texto para que a gente entenda que não basta apenas ter essa fé. Para que a gente entenda que a fé, ela precisa ser demonstrada com justamente comportamentos. É estilo de vida que vai demonstrar uma vida com Deus. Veja só a exortação. Diz assim, Efésios 4, 31 e 32. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, compassivos, cheios de compaixão, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E o capítulo 5, versículo 1 diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filho amado. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por vós, como oferta e sacrifício, aroma agradável a Deus. Irmãos, o que eu quero dizer é que a gente, através do conhecimento deste texto, da interpretação desse texto, que a gente entenda que não basta apenas dizer que crê em Deus. Não basta apenas dizer que Deus existe. Nós temos que trazer Deus para a nossa conduta. Nós temos que trazer Deus para a nossa vida. Nós temos que trazer Deus para os nossos caminhos. O mundo é um mundo prostituído, corrupto, idólatra, violento, está descontrolado. Aí quando a gente traz Deus, aí a gente começa a viver uma vida diferente. Não é só fé, é fé e mais 7. Amor, perseverança, virtude, domínio próprio, né? A piedade é considerar Deus dos nossos caminhos. Eu espero verdadeiramente que tenha contribuído com a sua vida cristã, que tenha contribuído com a sua fé, porque o conhecimento de Deus e da sua palavra faz com que a gente fique mais sólido, tá? E mais forte. Que Deus nos abençoe, Deus te abençoe. Se você não é inscrito, se inscreva, ajuda o canal, tá? E deixa um like. Se quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, nós estamos à disposição. Deus abençoe em nome de Jesus.